Meus amados irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, nossa exposição, ela vai estar em Filipenses 2, do verso 5 ao 11. Diz assim: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor, nós estamos com a sua palavra aberta, nós adoramos o Senhor e nós continuamos em espírito de adoração, e nesse momento nós queremos ouvir a sua voz, queremos ter um coração rendido ao Senhor. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de Cristo Jesus desesperadamente, ó Deus. Nós necessitamos do Senhor, o Senhor que é o Rei, o Senhor que se esvaziou da sua glória, o Senhor que se fez homem, andou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou, está vivo, está à destra do Pai. Continua ministrando, Senhor Deus, aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abra os nossos olhos. Pai, nos encoraja, nos exorta, nos repreende. Ó Deus, nos dá mais de Cristo, Senhor. Nós oramos e nós te pedimos, irmãos, que o Senhor nos guie. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falamos um pouquinho, nós estamos falando sobre os ofícios de Cristo. Os ofícios. Nós cantamos agora os ofícios de Cristo. O primeiro, profeta. O segundo, sacerdote. E o terceiro, rei. Então, cada domingo nós estamos focando em, vamos terminar hoje, a nossa pequena série de mensagens sobre os ofícios de Cristo. E eu quero ler mais uma vez o mesmo texto que eu li no início da nossa série de mensagens do teólogo Millard Erickson, que diz: como profeta, Jesus revela o Pai e a vontade e a verdade celestial. Como rei, Jesus governa sobre todo o universo. E como sacerdote, ele torna possível a nossa salvação. Então, o que nós estamos aprendendo nesses domingos são os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo. No primeiro domingo, nós vimos como Cristo cumpre o seu ofício como ofício de profeta, revelando a vontade de Deus. Então, podemos perceber, quando nós falamos sobre o ofício de profeta, que a humanidade tem um problema. E qual era o problema da humanidade? É a ignorância de Deus, a falta do conhecimento de Deus. Então, Cristo cumpre o seu ofício como profeta. Ele foi um profeta, mas não apenas um profeta, porque ele era o próprio Deus encarnado, e ele revela para a humanidade a vontade de Deus. Então, no segundo domingo, domingo passado, nós vimos como o Senhor Jesus cumpre o seu ofício de sacerdote. Qual era o problema da humanidade? Falta de conhecimento de Deus e comunhão, relacionamento com Deus. O homem pecou, o homem nasce agora afastado da presença de Deus. Então, o seu ofício de sacerdote, o que ele faz? Ele nos conecta com Deus. Ele abriu o caminho, pois nós não podíamos nos relacionar com Deus. Então, Cristo, cumpre o seu ofício como sacerdote. E nós olhamos para Hebreus capítulo 7. Nós vimos que a ordem de Melquisedeque, então o sacerdócio
de Cristo como a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio superior, uma nova aliança, um sacerdote eterno. Então ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E hoje então nós vamos observar o ofício do rei. O rei, profeta revelando a vontade de Deus, o sacerdote que nos conecta com Deus, porque nós estamos afastados, e o rei que governa todas as coisas. E o texto que eu escolhi para nós refletir e expormos nessa noite, ele fala sobre a forma mais emblemática do rei, do Senhor Jesus, do rei servo. Nós poderíamos pegar vários textos que falam sobre Cristo como rei, como o Deus, Jesus Cristo, o Rei. Mas esse texto é o mais emblemático, porque fala do esvaziamento de Cristo. Mas nós vamos falar sobre do esvaziamento no sentido de que ele se esvaziou, né? Ele se tornou homem, se fez como um de nós. Então nós vamos falar sobre Jesus como Rei. Mas, irmãos, nós sabemos que no Antigo Testamento, o Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Davi. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16, diz: quanto a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então veja que em 2 Samuel, capítulo 7, Deus se revela para Davi ali e fala com Davi, e dizendo que o reinado dele seria... Então Deus faz uma aliança com Davi, dizendo que o seu trono seria para sempre. Então a única forma de Deus estabelecer o trono de Davi eternamente, porque quando nós falamos que a palavra para sempre, ela está relacionada com a palavra eterna. Eterna. A única forma dele fazer isso era se tornando homem, se esvaziando da sua glória. Então, meus irmãos, havia uma expectativa que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso fez a promessa para o rei Davi, que enviaria um rei todo-poderoso, glorioso. Mas essa expectativa do povo judeu, do povo de Israel, sobre esse rei, era um rei que viria libertar do poder de Roma. Então a expectativa que esse rei ia vir, era que ele ia libertar o povo de Israel da opressão romana. Do poder. Esse rei era um rei político que traria libertação da opressão romana. Mas percebe que quando Jesus veio, ele veio de uma outra forma. Esse rei não veio nutrir a expectativa. Ele não veio da forma como o povo esperava. Mas ele veio como homem, nascido numa manjedoura. E a libertação que ele trouxe não foi política, foi espiritual. Da escravidão, do pecado, do diabo e do mundo. Tem uma pergunta do catecismo puritano, compilado por Charles Spurgeon, diz como Cristo executa o ofício de rei. Cristo executa o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo e ao nos governar, a defender e restringir e vencer todos os inimigos e os nossos inimigos. Então, meus irmãos, nós vemos nesse texto que Cristo, como homem Deus, é o rei mediador. Como filho de Deus, ele tinha o direito de governar o universo, mas com isso ele se esvaziou e se tornou homem, a fim de se tornar mediador e fazer a obra da salvação, tornando-se homem e morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. Por isso, então, ele foi exaltado. Então nós vamos observar esse texto, como ele aponta para Jesus, o Rei do universo, que se fez homem, que se encarnou, e encarou a morte mais horrível, maldita, por causa dos nossos pecados, mas que ele ressuscitou e está assentado nos céus, e que ele tem um nome que é sobre todo nome.
Nesse texto, meus irmãos, nós veremos os dois estados de Cristo. Os dois estados de Cristo. Quais são os dois estados de Cristo? O primeiro deles é o seu estado de humilhação. O segundo deles é o seu estado de exaltação. Então, para olhar para o texto, olha de 5 ao 6. Esse texto aqui nós poderíamos dividir ele em 2 pontos. Primeiro, Paulo falando que Cristo se esvaziou. O segundo ponto, do verso 8 ao 9, do verso 5 ao 8, na realidade, Cristo se fazendo homem, e do 9 ao 11, a exaltação de Cristo. A exaltação. Então vejamos, irmãos, o texto de Filipenses, ele já nos mostra, em primeiro lugar, o estado de humilhação de Cristo. O primeiro ponto que nós podemos ver aqui é Paulo está afirmando que Cristo é autoexistente. Olha lá o verso 5, o verso 6, que mesmo algo que devendo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então veja aqui, Paulo está afirmando, o que Paulo está afirmando aqui? Que Cristo é autoexistente, que Ele existe antes da fundação do mundo, que Ele não foi criado por ninguém. Jesus sempre foi Deus igual ao Pai, antes, durante e depois da sua permanência na terra. Então, Paulo está encorajando agora aqueles irmãos, a terem o mesmo sentimento, pensamentos, atitude de Cristo Jesus. Olha para o verso 5, o que Paulo está querendo dizer. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses é uma carta que Paulo está escrevendo da prisão. Paulo estava preso. E é uma das cartas que Paulo escreve com mais alegria para essa igreja. Uma igreja cooperadora, uma igreja que estava vivendo o Evangelho, mas ainda assim uma igreja cooperadora no Evangelho, uma igreja que parece tirar alegria do coração, quer dizer, Paulo tinha alegria em seu coração quando ouvia a notícia, mas ainda assim tinha um problema de relacionamento dentro dessa igreja. No capítulo 4, nós vemos Paulo falando, olha, Evódia e Síndique, vocês duas, andam em união, em mesmo pensamento. Alguns estudiosos dizem que essas duas mulheres, elas exerciam uma função importante dentro da igreja. Então, agora o apóstolo Paulo está encorajando esses irmãos a olharem para Cristo e dizer, olha, está encorajando eles, tenham o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Então, o estado de humilhação de Cristo se deu porque Ele renunciou aos seus direitos. Ele deu a sua vida de forma voluntária. O verso 6, o apóstolo está falando para esses irmãos, olha, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tenham a mesma forma de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. E o próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 10, verso 18, que ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, meus irmãos, veja que existindo na forma de Deus, Cristo deveria se apegar a isso. Mas ele não considerou, ele não se pegou a isso. E quando ele fala a isso, ele não se pegou a isso para sua própria vantagem. Então Jesus, como Rei do Universo, abriu mão do direito à sua glória. E ele mesmo diz em João capítulo 17, verso 5, agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Então veja que Cristo, na sua glória, ele não deixa de ser Deus, mas ele abre mão da sua glória, ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha, e ele se esvazia. Porque é exatamente isso que o verso 6, o verso 7 vai dizer, pelo contrário, ele se esvaziou.
Então o ponto, meus irmãos, não é que Jesus deixou de ser Deus. O ponto aqui é que Jesus, com toda a sua glória, com todo o seu reinado, com tudo aquilo que ele tinha sobre o seu controle, ele olha para si mesmo e ele não tira vantagem disso e ele não usa isso para o seu próprio benefício. Então Paulo está afirmando que Jesus Cristo é Deus e que ele não deixou de ser Deus. Embora ele pudesse usar os seus poderes em benefício próprio, não o fez, mas antes decidiu esvaziar-se. Então veja, meus irmãos, essa palavra não significa que ele perdeu o seu poder ou sua divindade. O que Paulo está dizendo é que Jesus, o Rei do Universo, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, se fez servo, semelhante a nós, e não usou os seus direitos de forma egoísta. Jesus não é um ser cobiçoso, ganancioso, apegado às coisas, mas ele se doa por amor aos outros. Ele se doa por amor a nós. Ele se doou. Essa ação de Deus foi uma forma de ele se doar. Meus irmãos, observe o verso 7, que é a primeira descrição que Paulo faz de Jesus aqui. Por que Paulo não faz uma descrição, ele não inverte, não faz numa ordem diferente? A primeira descrição que ele fala, que Cristo se esvaziou, ele usa essa expressão para dizer, olha, ele com toda a sua glória, ele escolheu se tornar um de nós. Mas a segunda descrição, ele não fala assim, olha, ele não coloca, ele se tornou semelhante como seres humanos e depois servo. Ele não usa isso. Ele diz, olha, ele assumindo a forma de servo. Essa é a primeira descrição que Paulo faz de Jesus. Que ele assumiu a forma de servo, a forma de escravo. Então esse texto descreve como Jesus entrou no mundo, como alguém sem vantagens, sem direitos, sem privilégios, mas a serviço de todos. Meus irmãos, isso é muito impactante para nós. Porque parece contraditório aos nossos olhos humanos, não é verdade? Porque nós estamos falando de um rei. E qual é a forma, meus irmãos, que nós enxergamos assim? Qual é a forma que nós enxergamos um rei? Alguém poderoso, e nós sabemos que sim, Jesus é poderoso, mas quando nós pensamos em um rei, nós pensamos o quê? Em um palácio, em um castelo, ou um casarão, uma casa muito chique, muita riqueza. E como deve ser o nascimento desse rei, desse príncipe, do filho de um rei, cercado de condições, de privilégios, mas o Senhor Jesus, Paulo está dizendo que ele veio como servo. Nasceu num estábulo, foi colocado em uma manjedoura, como descreve Lucas capítulo 2, verso 7. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, e enfaixou o menino, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que é uma manjedoura? Manjedoura é uma forma simples, um coxo ou recipiente usado para colocar animais em estábulos ou currais. Normalmente era feito de madeira ou de pedra em formato retangular, para que bois e vacas ou cavalos pudessem se alimentar. E aí, Gabi, você colocaria o Estevão aí? Hein, Ada? Ângela? Você percebe que o Rei do Universo se assumiu em forma de servo. Ele nasceu sem condições, sem privilégios. Paulo não está negando a autoridade e a divindade de Cristo. Paulo está dizendo como o nosso rei veio. E ainda mais, Isaías 53, verso 3, diz que ele foi desprezado. O mais rejeitado entre os homens, homens de dores, o que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso.
Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso rei, nós vemos que esse rei, ele veio e ele assumiu a forma de servo, e ele se tornou semelhante a nós. Quando nós olhamos para Hebreus, vai dizer, olha, ele se tornou semelhante a nós, ele foi tentado em tudo, mas a única coisa que ele não é semelhante a nós, a única coisa que ele não é semelhante a nós, ele não é fez homem, ele é perfeito, ele não tem pecado, ele andou entre nós, ele se fez homem. E ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele é o servo. E o próprio Jesus diz, e o próprio Jesus se identifica como servo, porque ele diz em Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, meus irmãos, nós estamos vendo o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus, do Rei do Universo, que governa todas as coisas. Ele não veio num cavalo branco, não morou num palácio, mas ele nasceu como um servo, um homem servo. Outra pergunta do nosso catecismo puritano: o que constituiu a humilhação de Cristo? A humilhação de Cristo constituiu em ele, em condições precárias, ter nascido sob a lei, sofrido as misérias desta vida, a ira de Deus e a morte maldita na cruz, em ser sepultado e permanecer sobre o poder da morte por um tempo. Veja, meus irmãos, agora o verso 8. Veja só, olha só, o verso 7, ele aponta que Cristo se humilhou. Mas o verso 8 é como se agora fosse a derrocada. É como se agora ele entrasse e se inclinasse para algo mais poderoso, para uma humilhação maior. Veja, ele coloca, ele se tornou como servo, ele andou como um de nós, ele teve fome, ele padeceu, ele teve sede. Mas agora o verso 8 aponta para nós que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, parece que nós, quando falamos da cruz, nós perdemos esse significado poderoso, porque é uma morte maldita. Meus irmãos, poucos estudiosos, ou até mesmo quando nós olhamos para a crucificação de Jesus nas Escrituras, não tem todos os detalhes. Nós temos vários detalhes ali. Ele foi chicoteado, dizem, mas nós não temos todos os detalhes. E uns estudiosos dizem que nós não temos todos os detalhes porque só de falar sobre a morte da cruz é agoniante, repugnante. Só de falar que alguém morreu na cruz é algo pavoroso. E ele sofreu essa morte maldita porque ele recebeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Então veja que Paulo está dizendo, olha, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo foi obediente ao Pai, ele se humilhou, ele desceu ao maior vale que qualquer homem poderia descer. Ele foi contado no meio de pecadores, ladrões. Ele era inocente. Então o ponto alto da humilhação foi Cristo ter submetido à obediência ao Pai, morrendo a maldita morte de cruz. Ele era inocente, mas foi morto. Não havia em Cristo nenhuma culpa, nenhum pingo de pecado, nada, nenhum fio de cabelo, nada era pecado em Cristo, mas ele foi entregue em nosso lugar. Ele se humilhou e obedeceu e morreu na cruz por causa dos nossos pecados, por causa dos seus pecados. Então, meus irmãos, nós vemos o Rei do Universo, que governa todas as coisas, pendurado na cruz. Meus irmãos, a cruz de Cristo, ela não é um símbolo católico. A cruz de Cristo, ela é um símbolo de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ela é o maior símbolo
que nós podemos ter. Porque ela expressa a morte maldita, mas aí estava todo o amor para nós. Na cruz estava toda a ira de Deus, mas na cruz também estava todo o amor de Deus. Percebe, meus irmãos, que o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nessa carta? O apóstolo Paulo está encorajando esses irmãos a olharem para essa atitude de Jesus e servir com esse mesmo pensamento. Porque os versos 1 ao 4, o apóstolo Paulo vai dizer, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então veja, muitas pessoas estão dispostas a servir aos outros, desde que não lhe custe nada. Desde que não custe o tempo, desde que não custe a saúde, desde que não custe dinheiro. Elas precisam pagar algum preço e elas perdem o interesse no mesmo instante. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo Jesus, Ele tem todas as suas condições favoráveis a Ele, confortável, o Rei do Universo, mas Ele se esvazia e se torna obediente. Então o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos, olha, olhem para Cristo Jesus e se sintam motivados a servir, porque o Rei do Universo se esvaziou e se tornou servo e morreu na cruz e abriu o caminho para nós. Porque você não tem condições de ser salvo, porque você é pecador, você não tem nada de bom que possa salvar você, nada. Por isso Cristo foi obediente e obedeceu e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Mas, meus irmãos, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos chamados a servir como Ele serviu. Mas muitas pessoas elas querem escolher o tempo favorável de servir. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar. A palavra pensar pode ser substituída por atitude. Tenha a mesma atitude de Cristo Jesus. A gente precisa lembrar, meus irmãos, que Jesus não morreu como um mártir, como muitas ideologias políticas querem colocar Jesus, apenas como um mártir. Não, Jesus não foi um mártir, mas Ele morreu por nossos pecados, Salvador. Ele entregou a sua vida voluntariamente pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. Então, o ato de humilhação de Jesus, morrendo na cruz, demonstra, meus irmãos, a sua natureza divina. Qual é a natureza de Deus? Ele é amor. O ato da crucificação, o seu estado de humilhação, demonstra que Ele é amor. Ele é amor. Agora, meus irmãos, nós entraremos no verso 9 ao 11, a exaltação de Cristo. Veja, o rei que se tornou servo, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz, e enfrentou todo o escárnio que a cruz podia proporcionar, recebendo toda a ira de Deus. Na cruz, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora está exaltado em sua glória, pois foi exaltado pelo Pai. A exaltação de Cristo começou com a sua encarnação. Veja o verso 9, diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então veja que a exaltação pelo Pai, a exaltação de Cristo, ela começa com a sua ressurreição. Em que consiste a exaltação de Cristo? A exaltação de Cristo, ela consiste em sua ressurreição dentre os mortos ao terceiro dia e sua ascensão ao céu, e assentar-se à direita de Deus Pai, em sua vinda para julgar o mundo no último dia. Então, meus irmãos, Paulo indica que a Cristo foi concedido o lugar de autoridade e majestade, estando assentado à direita de Deus. A exaltação de Cristo é a mesma que ele tinha desde o princípio. Que o Senhor Jesus afirma isso. Lembra que nós lemos João 17? E agora, ó Pai,
Glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Então Cristo já possuía sua glória antes da fundação do mundo. Ele deixou exaltar a glória, desceu ao lugar mais profundo, humilhou-se e agora está exaltado, assentado à direita de Deus. E esse é o nosso Deus Rei e Servo que nos chama a segui-lo. Então veja que o verso 9 aponta, o apóstolo Paulo está dizendo, ele se humilhou, mas agora ele está exaltado sobremaneira. Alguns teólogos colocam que esse texto foi escrito de uma forma poética, um cântico, era um cântico que a igreja cantava. Então você percebe, meus irmãos, que Deus, o que ele fala que Deus exaltou sobremaneira. Como é que Deus exaltou sobremaneira? Confiando-lhe o governo de todas as coisas. Cristo reina sobre o universo, o seu governo não se limita apenas à terra. Como rei exaltado, ele faz com que todas as coisas cooperem para os seus fins. O reino de Cristo é espiritual, não é somente deste mundo. E é isso que o torna tão poderoso. Tão poderoso. A morte de Cristo, meus irmãos, ela não deve ser apenas compreendida em termos de expiação mediante substituição. O termo de expiação é Deus expiando, tirando todos os nossos pecados. O termo de substituição é que o Senhor Jesus, Ele substituiu você. Era para você receber a ira de Deus. Não, nós temos que compreender assim, mas não se limita somente a isso, mas em termos de vitória, sobre as forças do mal e da morte. Ele é o rei, sacerdote, o que significa que o seu triunfo e o governo como rei nunca podem ser considerados independentemente do seu ofício sacerdotal ou profético. Cristo não se tornou rei apenas por causa da morte e ressurreição. Ele é rei porque é o Senhor da criação. Cristo é o Senhor em dois aspectos. É Senhor, rei em dois aspectos. Ele é Senhor em poder e Senhor em autoridade. Quanto ao primeiro, ele tem poder para perdoar pecados e realizar milagres e subjugar os seus inimigos. Quanto ao segundo, ele tem autoridade para julgar, ungir e ordenar. Enquanto ele esteve, meus irmãos, John Owen, ele coloca aqui, quanto Jesus esteve nesse mundo, olha como ele coloca, a forma de servo, a sua glória estava velada. Enquanto ele andou aqui nesse mundo como servo, a sua glória estava velada. Quando há um eclipse do sol, a sua beleza, a luz e glória não pode ser vista por algum tempo. Da mesma forma, toda a beleza, luz e glória de Cristo estavam temporariamente eclipsada enquanto ele esteve na terra. A sua glória, entretanto, será vista com alegria e admiração sobrenatural por todos que estiverem com ele nos céus. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele está exaltado. Ele está à destra do Pai, à direita de Deus. Mas enquanto Ele esteve como servo, nós não conseguimos ver toda a sua glória. Mas quando nós estivermos com Ele no céu, nós nos assentaremos com Ele. O próprio Senhor Jesus diz, após a sua ressurreição, Ele diz, pois foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, a exaltação de Cristo inclui autoridade soberana sobre todas as criaturas, no céu, na terra e debaixo da terra. Veja, é isso que o verso 7, o verso 9 diz, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E ele vai continuando no verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. O Rei. Então Cristo, Ele é o Rei, que tem autoridade sobre todas as coisas, e a sua autoridade, ela não se limita a apenas um aspecto da nossa vida, mas ela é soberana.
Por mais, muitas vezes, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, parece que nós estamos andando como trem desgovernado, perdemos o controle de todas as coisas. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos em alguns momentos da nossa vida, mas quando nós olhamos para esse aspecto, que Cristo Jesus é o Rei e que Ele continua governando todas as coisas e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso, então, meus irmãos, quando nós olhamos em Mateus 28, verso 18, que Jesus está falando que Ele tem autoridade. E Ele diz, olha, vão e façam discípulos. É porque Jesus está falando assim, eu, que sou o Rei, Todo-Poderoso, estou investindo, revestindo você de poder. Nós não vamos na nossa autoridade, meus irmãos, pregar o Evangelho. Nós não pregamos o Evangelho na nossa autoridade. Nós pregamos a autoridade de Cristo. Então a exaltação de Cristo, ela inclui a autoridade soberana sobre todas as criaturas. Todas as criaturas. Porque o texto está dizendo que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Então esse texto nos aponta para o Rei que se esvaziou e se fez servo, sendo obediente até a morte de cruz. E Ele exaltado, assentado à direita de Deus, governando todas as coisas. E Ele não perdeu o controle de nada, mas recebeu o nome que está acima de todo nome. Quando nós falamos aqui que a palavra que Ele recebeu o nome, o Senhor, ela é traduzida da palavra Yahweh, o Antigo Testamento, que o Novo Testamento traduz para Senhor, Kyrios. Porque a palavra Deus, ela, para o povo de Israel, ela não pode muitas vezes nem ser mencionada, né? Por tão santo que é. E agora, Paulo está dizendo, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está citando um outro texto do Antigo Testamento também, que é Isaías 45. Ele está citando esse texto, dizendo que lá diz que todo joelho se dobrará, todo joelho confessará que Ele é o Senhor. Todos. Então veja, meus irmãos, todas as pessoas, todo joelho vai se dobrar aos pés do Senhor Jesus. Ele é o Rei que está no controle. Ele não perdeu o controle de nada, recebeu o nome que está acima. Então esse texto é escatológico, porque ele mostra o que acontecerá no futuro. Quando Ele voltar, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas preste bem atenção nesse ponto, meus irmãos, aqui. Preste bem atenção. Quando Paulo afirma que toda língua confessará, ateus, os que zombaram de Jesus, confessarão dizendo que Jesus é o Senhor. Mas essa confissão aqui, meus irmãos, não é confissão para a salvação, mas sim para a condenação. Esse é o ponto. Eles podem zombar de Jesus agora, mas Ele vai voltar. E se eles não se arrependerem enquanto em vida, essa confissão é: sim, Tu és o Senhor, mas para a condenação, para o inferno. Então todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Por isso, prostrar-se diante do Senhor hoje significa hoje salvação. Então hoje é dia de você reconhecer Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Hoje é dia de você olhar para si mesmo e perceber o quanto você é pecador e necessita ser salvo. Hoje é dia. Hoje é dia de você reconhecer o senhorio de Cristo Jesus na sua vida. E com os olhos da fé, olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E, meus irmãos, confessar, prostrar-se, somente quando Ele voltar, significa condenação. Condenação. Condenação.
Por isso, meus irmãos, mas para aqueles que já confessam Jesus Cristo, aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, quando Jesus voltar, será um confessar que Ele é o Senhor, mas com uma alegria exultante de que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, e agora Ele está aqui. Então a diferença, meus irmãos, que para os ímpios, para os descrentes, quando Jesus voltar, será horroroso, será maldição para eles, eles vão tremer, eles vão bater os pés. Nós vamos sim tremer diante da majestade de Deus, mas nós vamos tremer dizendo: o nosso Senhor veio, Ele veio nos salvar, o nosso Rei está aqui, o nosso Rei voltou, e agora nós estamos livres do pecado, nós estamos livres do diabo, nós estamos livres de tudo isso, e estaremos assentados com o Senhor Jesus. Não será desespero, mas será esperança. Será a expectativa do Rei. Mas, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de Jesus você segue? Que tipo de Jesus você segue? O verdadeiro rei, servo, exaltado à direita de Deus? Ou um Jesus criado pela sua mente? Que não é rei, mas ele é apenas um acessório para a sua vida? Muitas pessoas, muitos criaram um Jesus moldado à sua própria vontade. Tome cuidado, porque talvez o Jesus que você esteja seguindo não seja o Jesus das Escrituras, o Rei Todo-Poderoso. Seja o Jesus criado por sua mente, conivente com seus caprichos, com as suas vontades e com seus pecados. Tome cuidado, porque talvez você esteja apenas seguindo uma miragem de Cristo. Lembra dessa ilustração? Deserto, as pessoas enxergam que tem água em algum lugar, mas elas só estão vendo miragem. Muitas vezes, meus irmãos, muitos estão seguindo apenas uma miragem de Cristo, mas não estão seguindo o Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que Ele é Senhor, e Ele vai voltar, e todo joelho se dobrará. Mas enquanto Ele não volta, você deve dobrar o seu joelho a Ele, e você deve viver a sua vida para Ele, e você deve viver na sua vida em toda dependência para Ele, como Rei, como Senhor, não apenas como Salvador, porque muitas vezes nós queremos o Senhor apenas como Salvador, mas não como o Senhor da nossa vida, não como aquele que manda na nossa vida financeira, não como aquele que manda, não queremos um Deus, não aquele que manda, que rege, que governa nossas coisas, a nossa agenda. Não, nós queremos um Deus, aquele que cabe no nosso bolso, aquele que a gente ora e nos dá, aquele que faz algumas curas e uns milagres, aquele que está enquadrado dentro do nosso pensamento. Mas quando nós olhamos para o texto, o apóstolo Paulo está dizendo: eu, Cristo Jesus, é o Senhor. Qual Jesus você segue? O Jesus que faz a sua vontade? Jesus, eu quero falar uma coisa para você. Você obter resposta de oração de Deus sobre milagre, vida financeira, qualquer coisa, não faz de você um salvo. Não faz. O Senhor Jesus realizou muitos milagres, abençoou muitas vidas e ainda continua fazendo. Os salvos são aqueles que reconhecem que Cristo é o Senhor e Salvador e se reconhecem como pecadores, depravados, miseráveis. E abraçam Cristo. E olham para Cristo. Então, meus irmãos,
10 e 11, ele diz, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja só, meus irmãos, como Paulo está dizendo, e o mesmo propósito que Cristo viveu aqui, Cristo falou assim, o que compete a mim é fazer a vontade do Pai, o que compete a mim é glorificar o Pai. Então todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, todos aqueles que vão confessar, é para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, o inferno, ele existe para a glória de Deus. O amor que Deus revela na cruz do Calvário por nós não inibe o inferno, mas isso, não, meus irmãos, nós estamos vivendo e ouvindo o evangelho açucarado, nós estamos ouvindo o evangelho que fala aquilo que a gente quer, porque nós estamos enreivados de várias ideologias e teorias sobre o evangelho, mas nós não estamos ouvindo o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, aquele que morreu, padeceu, ressuscitou e que diz, olha, o inferno foi feito para os diabos, seus anjos e para todo aquele que não crê em Cristo. Então, meus irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso que está exaltado. Então, a mensagem para nós hoje, meus irmãos, para mim e para você é: reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Reconheça Ele como Senhor da sua vida em cada área da sua vida. E tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Lembrando das nossas 3 mensagens, Whitefield, um teólogo, diz que todo chefe de família, ele deve se considerar obrigado a agir em 3 competências. Como profeta, para instruir a sua casa. Como sacerdote, para orar pelos outros e com eles. E como rei, para governar e dirigir e sustentar a sua família. Meus irmãos, como rei, como suboficiais de Cristo, nós somos reis, anunciadores do reino vindouro, até que venhamos a reinar sobre a terra. Meus irmãos, assim como Cristo passou pela humilhação para depois ser exaltado, também nós devemos viver uma vida de estado de humildade, para que quando Ele voltar, estejamos assentados com Ele em sua mesa. Mas você sabe qual é o problema nosso? O problema é que nós invertemos a ordem. Nós que na terra, vida de glória, aqui na terra, nós queremos buscar ser exaltado pelas pessoas, nós nos colocamos em primeiro lugar. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está encorajando esses irmãos a viverem uma vida abnegada, de renúncia, de pensar no próximo em primeiro lugar. E ele traz Cristo como rei e servo. Esse é o problema, meus irmãos. E Paulo está dizendo, olha, vocês devem viver em obediência com Cristo Jesus. Se humilhar e serem servos. Porque um dia vocês estarão com Ele, assentado à mesa. Não espere recompensa das pessoas aqui, não. Não espere glória nessa terra. A nossa glória está em estarmos juntos com Cristo, reinando com Ele. Porque é isso que Ele diz na sua palavra. Então esse é um problema que acontece muitas vezes comigo e com você. Nós deixamos de servir as pessoas, nós deixamos de nos entregar e de imitarmos a Cristo Jesus. Por quê? Porque nós queremos glória, porque nós queremos que as pessoas nos reconheçam. Nós não queremos olhar para a nossa promessa na eternidade, porque a nossa promessa na eternidade é que um dia nós estaremos com o nosso Senhor, exaltando Ele, louvando o nome dEle. Mas primeiro, meus irmãos, a nossa vida é uma descida e depois uma subida. Mas e quanto mais baixo você estiver, meu irmão, mais parecido com Cristo você se torna. Então Cristo, esse é o Jesus. Ele é o Rei,
servo que veio nos servir e morrer por nós na cruz para nos dar a vida eterna. Ele te convida. E Ele quer ser Senhor da sua vida. E Ele te convida hoje a você servir como Ele serviu. A servir as pessoas como Ele serviu. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo Senhor que continua governando todas as coisas. Nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor. Nós queremos, ó Deus, rogar a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, ó Deus, derrame da Sua graça sobre nós. Que o nosso coração, ó Deus, se prostre diante do Rei dos Reis, Todo-Poderoso. Ó Deus, nós te pedimos que com a graça do Senhor e com o poder do Senhor, o nosso coração esteja prostrado no Senhor. O Senhor, como Rei, se esvaziou da sua glória, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que nós, muitas vezes, queremos ser tratados como reis. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes quando nós não somos servos, ó Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, que com a graça e com o poder do Teu Espírito Santo, o Senhor derrame sobre nós a Sua vontade. Que o Senhor quebre os nossos corações, para que possamos obedecer a Sua palavra, Pai. É o que eu oro e eu te peço, ó Deus, o Senhor Jesus. Amém, Senhor.